E aí, pessoal, tudo bem? Respeitando o período de quarentena, mas não deixando de estudar história, né? Hoje quero discutir com vocês, apresentar algumas características do modo de produção asiático. Serão basicamente 5 características, tá, dentro desse modo de produção asiático, que eu vou pontuar com vocês aqui. Mas antes, se faz necessário entender o que é modo de produção. O conceito de modo de produção, ele deriva de um outro conceito, que é o conceito do materialismo histórico. O materialismo histórico ele vai considerar as condições econômicas e materiais de uma determinada sociedade ao longo de toda a história. Quando eu falo ao longo de toda a história, eu estou me referindo basicamente àquela divisão quadripartite, aquela divisão tradicional da história, tá? E polêmica. É aquela divisão que contempla 4 partes da história, sendo ela história antiga, história média, história moderna e história contemporânea. Dentro de cada período da história, as sociedades desenvolveram um ou mais modos de produção. E para o vídeo de agora, um vídeo curtinho, eu vou destacar aqui o modo de produção asiático. O modo de produção asiático, né, ele vale para quase todas as civilizações da antiguidade oriental. Então, olha só, o modo de produção asiático vale para quase todas as civilizações da antiguidade oriental. Esse termo também pode ser substituído ou usado ou referenciado como sociedades hidráulicas. Por que sociedades hidráulicas? Porém, porque são sociedades que dependiam da técnica de agricultura, né, por irrigação, tá? Por isso, sociedades hidráulicas. Ou então, essas mesmas sociedades podem ser classificadas, chamadas como impérios teocráticos de regadio. Explico. Impérios porque essas sociedades mantinham uma política expansionista, maior busca por mais o quê? Mais terras, mais domínios territoriais. Teocrático porque o poder político se valida da religião. E de regadio porque, mais uma vez, desenvolveram técnicas de irrigação para a agricultura. A localização, né, o espaço geográfico onde isso tudo aconteceu. Ora, os livros usam um termo bastante discutido, né, bastante mencionado, que é o tal do crescente fértil. Tá? Por que crescente fértil? Aonde é isso? Né? O crescente fértil é o Oriente Médio, tá? Considerado todo o Oriente Médio, parte dele, e o norte da África. O norte da África a gente está localizando o quê? O Egito, e o Oriente Médio nós falamos das civilizações que desenvolveram na região da Mesopotâmia. Tá? Então lá no Egito nós vamos ter o rio Nilo, obviamente, e na Mesopotâmia nós vamos ter o rio Tigre e Eufrates, também o rio Jordão. Tá? Então, agora eu vou pontuar com vocês aqui 5 características importantes, não são só as 5, ao meu ver, né? 5 importantes características do modo de produção asiático. A primeira dela eu vou destacar que é a sociedade. As sociedades que desenvolveram esse tipo de modo de produção, ela tem uma estrutura estamental, tá? Com pouca mobilidade social. Basicamente, essa sociedade ela tem uma estrutura estamental. Da sociedade, vamos então para a economia. A economia se organiza de forma daquela característica da servidão coletiva, ou seja, o maior meio de produção é a terra. Essa terra ela é de propriedade do Estado. Quem trabalha na terra é o camponês. O camponês, ao trabalhar na terra, ele tem que pagar o quê? Impostos ao Estado. Esses impostos são chamados de corvéia real. Tá? Então, a economia se estrutura dentro da ideia de servidão coletiva, onde os camponeses pagam o que nós chamamos de corvéia real. Dentro da estrutura da economia também é presente o comércio. O comércio ele vai existir através das relações de troca, ou seja, escambo, e também com uso restrito de moedas. Então, dando sequência, né, já falamos de sociedade e economia, agora eu vou falar um pouco da política. A política dessas sociedades se desenvolve, está sustentada no que chamamos do Estado teocrático. Tá? O Estado é teocrático, logo os líderes, né, têm um poder centralizador, tá? Ora são tiranos e tudo mais, autoritários e tudo mais. Tá? Então, política é simples, a questão é Estado teocrático, né, onde o líder tem um comportamento de um centralizador, tá? Então tudo acontece em torno dele. Da política nós vamos para a cultura, tá? Então o aspecto cultural é muito importante, tá? O que nós temos na cultura basicamente se resume à religião. Essa religião ela é politeísta, apresentando deuses
com formas híbridas, tá? Cabeça de animal, corpo de homem ou vice-versa, tá? Nós temos aí a presença, então, do zoomorfismo, né? E da cultura, vamos para o último ponto, que seria o desenvolvimento do conhecimento. Esse conhecimento, eu costumo dizer que é um conhecimento, eu não, costumo dizer que é um conhecimento prático, né? É um conhecimento que tá relacionado às atividades diárias, da praticidade, né? Então, nós vemos o desenvolvimento de uma matemática, né? Da matemática, da arquitetura, das edificações e tudo mais, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu peço que vocês continuem estudando, né? Esse ponto, ele é muito importante, esse tema, né? Modos de produção, sobretudo modos de produção asiático, né? Que nós já discutimos isso em sala, né? As civilizações da Mesopotâmia, do Egito, tá? E para um próximo vídeo, de repente, eu posso estar discutindo com vocês o modo de produção das próximas civilizações aí, que seria o escravista, tá? Mas nesse momento, eu peço que vocês mantenham a prudência, né? Adquirem o perfil de estudantes, né? Mais do que nunca. Não que vocês não sejam, vocês são estudantes, mas esse papel agora do aluno estudante deve estar ativado em vocês nesse período aí de quarentena, tá? Então fiquem atentos aos estudos. Quando eu aparecer aqui, vai ser para orientações, tudo bem? E as aulas presenciais, elas vão retornar, então teremos momentos para poder discutir isso, olho no olho, né? Como eu gosto muito disso, vocês sabem bem disso aí. Mas a gente não pode esperar, né? A gente não pode esperar, porque se esperar, a coisa para. Isso não é legal, tá? Então fiquem atentos aos modos de produção, mantenham os estudos, sigam os roteiros de estudo que eu orientei vocês a desenvolverem, tá? Façam adaptações desses roteiros de estudo se for preciso, tá? E vamos continuar esse estudo aí. Olha, deixa aqui muito obrigado. Deixa à minha disposição também. Quem tiver acesso às minhas redes sociais, fique à vontade para mandar dúvidas, comentários, sugestões de como eu devo aparecer aqui para vocês, o que vocês querem que eu discuta, tá? Mas o roteiro de vocês, junto com o roteiro do programa de estudo, deve ser mantido, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.